Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Eloá, é um prazer estar com vocês no Hoff Expert, da editora Napoleão. Eu sou uma das autoras do livro Arquitetura Facial, juntamente com a professora Thalita. Sou especialista, eu comecei a minha formação na área da odontologia, primeiro me especializando em periodontia, depois fiz especialização em implantes, e a minha mãe, ela é dermatologista e eu sempre acompanhei ela nos procedimentos de harmonização, de preenchimento e toxina, mas naquela época eu não tinha nem noção que em algum momento da nossa carreira o cirurgião dentista seria liberado para fazer os procedimentos de harmonização. E aí, em 2011, quando teve a liberação do CFO, que o cirurgião dentista poderia atuar na área de harmonização, com toxina, preenchimentos bioestimuladores. Aí eu fiz alguns cursos para ter mais a parte teórica, sendo que a parte prática eu já tinha bastante experiência por acompanhar a minha mãe. Só que ela nunca gostou da área da estética. Ela é uma excelente médica dermatologista voltada para doenças de pele. E aí ela ficou bastante feliz que aí a gente trabalha juntas. Aí ela fica só na parte das doenças de pele e passou toda a parte de harmonização para mim. E naquela época, eu fiz meu mestrado, meu doutorado, em clínica integrada na Unesp de Araçatuba, também me formei lá, e fiz um pós-doutorado em cirurgia, também na Unesp. Meu doutorado sanduíche, eu fiz uma parte dele na Universidade de Medicina de Viena, e logo que eu voltei de Viena, eu, juntamente com a professora Thalita, montamos os cursos de harmonização, e acabei me especializando pelo CFO por conta do tempo de experiência na área. Nós idealizamos a técnica Appetite Lifting, nós somos coordenadoras de duas especializações em harmonização orofacial, uma na PCD de Araraquara e a outra na BO de Araçatuba, e também ministramos cursos internacionais na América Latina, em Portugal, e aí essa é a minha rede social, pelo Aluvisuto _, e aí vocês podem ter acesso às nossas redes sociais para estar acompanhando o nosso cronograma de cursos do ano de 2022, que eu acabei de montar. Estamos finalizando aí a parte da publicidade. Então, eu vou falar um pouquinho de preenchimento orofacial com ácido hialurônico. E a professora Thalita já passou, algumas partes da parte do envelhecimento. Durante o processo do envelhecimento, nós temos vários fatores que interferem aí no envelhecimento, Nós temos fatores intrínsecos e fatores extrínsecos. Fatores intrínsecos depende muito, é o que depende do próprio paciente, da genética dele. Os fatores extrínsecos são os hábitos de vida do paciente, se é fumante, se é vegano, depende muito da alimentação, se toma muito sol, se toma muita bebida alcoólica, isso também vai interferir no processo do envelhecimento. Pensando na parte esquelética, que é a região que a gente consegue reestruturar a parte esquelética do esqueleto remodelado por conta do processo do envelhecimento, nós vamos reestruturar essa região com ácido hialurônico. Então, veja nessa imagem as setas que mostram toda a parte de remodelação óssea. Então, aqui, ó, o nosso rebordo infraorbitário, todo o rebordo superior da órbita, Se você observar, comparando com a parte envelhecida,
ele amplia, ele é ampliado, porque tem uma reabsorção esquelética, e o nosso olho acaba sendo mais introduzido para dentro dessa cavidade. Então, dá a impressão que o olho fica menor, né? Se você for observar aqui na seta, na parte central, toda essa abertura piriforme, ela é remodelada, ela se amplia, nós perdemos sustentação do nariz. Então, o nariz, ele acaba alargando e a ponta pitosando, perdendo toda a sustentação, além de reabsorver o pilar canino. Esse pilar canino, ele é muito importante para manter o nariz numa posição mais favorável esteticamente. E às vezes, reestruturando essa região do triângulo paranasal, que é o pilar canino, você consegue dar mais sustentação para o nariz, e aí imediatamente depois você pode fazer uma rinomodelação, você vai ter resultados mais favoráveis. Em relação ao terço inferior da face, nós temos remodelação óssea nessa região. Então, essa linha transversal do mento, ela acentua. Aí nós também temos a hipertrofia do músculo mentual. Então, o que que acontece? A longo prazo, esse músculo mentual, ele vai se contraindo, né? E vai acentuando essa linha transversal. Então, por isso que é importante a aplicação da toxina botulínica em alguns músculos que vão prevenir o processo do envelhecimento, né? E se você observar aqui, ó, em volta dos lábios, olha como o lábio jovem, ele tem bastante volume, a comissura labial está numa posição favorável, enquanto nessa região ela está caída e o lábio acaba perdendo bastante volume, tá? Então, esse músculo aqui, ó, que é o músculo depressor do ângulo da boca, ele acaba hipertrofiando com o envelhecimento. E com isso, puxa a comissura labial para baixo, dando essa característica de sorriso invertido, sorriso triste. Então, para a gente reestruturar os pilares esqueléticos, né, os pilares do envelhecimento, nós utilizamos um ácido hialurônico de alta reticulação. Então, se você for ver nessa imagem, o ácido hialurônico de alta reticulação, ele é bem consistente, e conforme você aplica na região supraperiosteal, ele cria micropilares de sustentação. Então, por exemplo, na maçã do rosto, você consegue reestruturar uma maçã do rosto, e reestruturando a maçã do rosto, consequentemente, a queixa principal do paciente, que é o bigode chinês, acaba amenizando, porque a nossa face, ela vai se derretendo e acentua o bigode chinês. Então, a gente reestrutura malar e reestrutura o triângulo paranasal, que aí a queixa principal do paciente vai amenizar, vai melhorar significativamente. E aqui nós temos o ácido hialurônico de média reticulação, que é um ácido hialurônico menos consistente, serve para aplicações em planos profundos, mas não supraperiosteais, serve para fazer preenchimento labial, contorno labial, rinomodelação, dá para fazer ele também no bigode chinês. Então, o ácido hialurônico de média reticulação é colocado em um plano até que profundo, mas não tão profundo quanto de alta reticulação. Em determinadas regiões, pode colocar até mais superficial para ter projeções, como, por exemplo, num contorno labial. Então, essa imagem, ela é muito bacana, né? Você consegue ver o antes e o imediatamente após uma reestruturação dos pilares do envelhecimento com ácido hialurônico de alta reticulação, né? Na região de olheira, a gente coloca um de média reticulação, tá? Agora, na região de maçã do rosto, triângulo paranasal,
Olha que bacana, fez também linhas de marionete. Então, o ácido hialurônico, ele te dá um resultado imediato, ele serve também como uma ferramenta para você fidelizar esse paciente para fazer outros tratamentos na área de harmonização, como os bioestimuladores. Porque o paciente, inicialmente, ele precisa ver um resultado imediato para depois continuar o tratamento, né? Então, a gente tem vários professores de harmonização que preferem começar com os bioestimuladores de colágeno, só que os bioestimuladores de colágeno, até eles atuarem, né, até o fibroblasto produzir o colágeno, o paciente vai demorar alguns meses para ver o resultado final. E aí, como ele ainda não é um paciente fidelizado, ele acaba ficando, assim, um pouco ansioso, né, por conta do resultado. Então, a gente prefere começar os tratamentos de harmonização com toxina botulínica e ácido hialurônico, principalmente para reestruturação dos pilares do envelhecimento, e depois trabalhar o colágeno da pele. Então, eu vou falar um pouquinho da rinomodelação na região. A gente consegue, com ácido hialurônico e fios de PDO, elevar a columela nasal e também trabalhar na região do dorso do nariz, para corrigir algumas irregularidades. Então, lembrando o seguinte, qual que é a região de risco, né, na região de nariz? Quando a gente vai trabalhar na região de dorso do nariz, nós temos que trabalhar bem na linha média e com uma quantidade pequena de ácido hialurônico, para não ter uma isquemia, uma vasoconstrição. Então, essas regiões laterais de nariz, nós não fazemos preenchimento, tá? E por que tem que ser uma quantidade pequena e bem distribuída na região da linha média do dorso do nariz? Porque se você colocar muita quantidade, às vezes não tem espaço para esse ácido hialurônico permanecer na linha média, ele pode acabar migrando para a lateral do nariz e comprimir, tá? Ramos arteriais importantes, que é a artéria nasal lateral, e desencadear uma isquemia ou uma necrose. Então, região de nariz, nós temos que tomar bastante cuidado. Então, veja bem, ó, se você observar esse caso, nessa região ela tem uma concavidade, aqui tem uma exostose. Então, quando você faz a elevação da columela nasal, você consegue amenizar essa concavidade e depois, imediatamente depois da elevação da columela nasal, você pode vir aqui e fazer um preenchimentozinho na região de dorso, de nariz de linha média, pela técnica de bolos, e você consegue esse resultado, tá? Então, vou mostrar aqui um vídeo. Então, inicialmente, né, a gente faz anestesia. Então, nesse caso clínico, agora, nesse momento, está fazendo anestesia do nervo intratroclear e a artéria nasal externa, tá? Para fazer o preenchimento com ácido hialurônico em bolos nesses 3 pontinhos demarcados. Com uma agulha, nós fazemos um orifício chamado de pertuito para fazer a entrada do fio. Esse fio é um fio nose, espiculado e canulado, tá? Por isso que precisa fazer a perfuração com a agulha para que ele possa entrar. São colocados 2 fios de PDO do fio nose, que ele tem 38 milímetros. E aí, tira a cânula e nós vamos dar o nó nesses 2 fios. A partir do momento que você dá o nó, você ativa as garras do fio e consegue colocar o nariz numa posição mais favorável, né? Você consegue dar uma elevada
na columela nasal com os fios. Esse fio, ele vai reabsorver, ele vai formar colágeno nessa região, tá? Então, quanto mais fios você colocar, quanto mais colágeno formar, menos recidiva você vai ter da sua rinomodelação. Aí, o nó, lógico que quando a gente coloca vários fios, nós apenas descarregamos, porque não dá para dar nós em todos eles. E aí nós estamos associando a colocação de fios de PDO com o ácido hialurônico. Então, lá na base da espinha nasal, foi colocado o ácido hialurônico, e aqui fazendo 3 bolos de 0,05 a 0,1 ml no máximo, tá? Com a agulha. Também você pode introduzir o ácido hialurônico com cânula para fazer pequenas correções, tá? Só que se o preenchimento for muito aqui, às vezes a cânula não alcança. Por isso que em alguns momentos a gente trabalha com a agulha. E aí, essa paciente, no final, olha o nariz dela do antes e o nariz dela do pós-rinomodelação. Esse paciente, ele também fez a rinomodelação. Então, olha o perfil. Então, nós conseguimos melhorar esse ângulo, tá? Para um ângulo mais favorável. Então, o ângulo feminino varia de 105 graus, tá? Aproximadamente 110, 105. O ângulo masculino, ele vai de 100 a 90, tá? Aqui está um ângulo de 90 graus. E aí, a rinomodelação, né? Você consegue colocar esse nariz numa posição mais favorável, reestruturar também os pilares do envelhecimento nessa região com ácido hialurônico e melhorar todo o dorso do nariz. Então, o nariz é uma estrutura muito importante da face, tá? Então, muitas vezes, a gente também tem que associar a reestruturação do triângulo paranasal, às vezes temos que fazer um preenchimento labial para ter uma melhoria de todo o perfil do paciente. Então, vamos passar para outro procedimento que a gente gosta bastante, que é a reestruturação da parede inferior da órbita, né, que é o preenchimento de olheiras, tá? Então, conforme a gente vai envelhecendo, na verdade, o primeiro coxim de gordura a ser remodelado é esse coxim da pálpebra superior, tá? E o segundo é o coxim da pálpebra inferior. E também associado com a remodelação óssea, né? Esse sulco nasojugal, ele acaba emendando com o sulco pálpebro-malar, formando toda essa calha lacrimal, tá? Então, aí a gente precisa reestruturar essa parede inferior da órbita para melhorar a estética do paciente. Lembrando que se o paciente tem excesso de pele palpebral, vale a pena indicar uma blefaroplastia primeiro, depois de 6 meses do procedimento cirúrgico, você reestrutura essa parede inferior da órbita, tá? Essa é uma paciente, né, que ela fez o preenchimento do sulco nasojugal, e aqui está o antes, e aqui está o depois, com a mesma quantidade de maquiagem. Então, essa depressão, essa concavidade, ela acaba se tornando plana, e com isso pode alterar a incidência de luz, e por conta da alteração da incidência de luz, pode aparentar que essa região clareou, tá? Não que vai alterar os pigmentos da área, porque às vezes pode ter pigmentos de melanina, pigmentos de hemosiderina, mas por conta de melhorar a concavidade dessa área, altera a incidência de luz e melhora bastante a estética. Então, veja essa paciente, ó, o antes e o depois. Esse depois foi um depois imediato. Então, a olheira a gente tem que trabalhar, né, preenchendo com ácido hialurônico de média densidade,
e preenchendo, terminando aquém. Então, a gente não pode nem corrigir e nem sobrecorrigir, porque essa região, ela retém muito líquido, e aí você trabalhando aquém com ácido hialurônico, se tem algum tipo de retenção de líquido na área, consequentemente, já resolve por completo, né? Então, temos que trabalhar sempre aquém, né? Não sobrecorrigir e nem corrigir. A hora que você está terminando o preenchimento de olheira, você tem que virar e pensar assim: nossa, dá para colocar um pouquinho mais, mas aí você já para, tá? Senão pode reter muito líquido, criar uma convexidade e depois você vai ter que usar a hialuronidase para degradar. Então, olha essa paciente, ela fez um full face, né? Observa essa região de olheira, fez maçã do rosto, preenchimento labial, né? Fez rinomodelação. Então, olha o pós dela, muita diferença, né? Então, nós temos que já começar a trabalhar com esses procedimentos de forma preventiva. Formou um pouquinho do suco nasojugal, já vai lá, já preenche um pouquinho. Amassando o rosto, deu uma leve pitosada, já vai lá, preenche a região malar, para não deixar a face despencar, não deixar com que ela forme a Joe Fat. Senão, depois que a Joe Fat se forma e a face inteira se derrete, para você começar a trabalhar, você vai precisar de muito mais ferramentas da harmonização para devolver uma face mais estética. Então, é muitíssimo importante trabalhar com a prevenção do envelhecimento. Nós também conseguimos reestruturar e fazer melhor, preencher mandíbula, preencher só ângulo de mandíbula ou toda a mandíbula. Então, veja bem, esse caso clínico, o paciente tem uma face mais triangular, né? Faces triangulares, elas são mais femininas, né? E faces mais quadradas são mais masculinas. E aqui, com o preenchimento de mandíbula, nós conseguimos deixar o paciente com uma face mais masculina. Então, nesse caso, se você observar esse paciente de perfil, a deficiência esquelética da área faz com que a face emende com o pescoço, dando a impressão de excesso de peso. Mas não, ele é magro, não tem excesso de peso, é só uma deficiência esquelética que foi corrigida com ácido hialurônico, devolvendo os contornos faciais. Essas duas imagens são de fotos do pós-operatório imediato, tá? Outra estrutura que é muitíssimo importante para a gente reestruturar, porque o arco zigomático, conforme a gente envelhece, ele reabsorve tanto em espessura como antero-posterior. E aí, a nossa face, ela perde a sustentação e os tecidos pitosam e acentua o bigode chinês. Então, nós temos que trabalhar reestruturando o arco zigomático através desta técnica, a intersecção dessas linhas, né, do canto do olho à comissura labial, do tragus da orelha à asa do nariz, esse ponto é chamado espaço de Ristol. Esse espaço de Ristol é onde os compartimentos de gordura da face, os compartimentos profundos de gordura da face se encontram, e como tem uma atrofia com o processo de envelhecimento dos compartimentos de gordura profundo, esse espaço acaba aumentando. Então, é muitíssimo importante o preenchimento desse espaço. Então, veja essa imagem, né, do antes, uma face totalmente reta, sem aquela convexidade malar, concavidade malar, sem o efeito blush, né? Então, aqui, imediatamente após um preenchimento, então foi preenchido região de têmpora, preenchido região de olheira e maçã do rosto. Olha essa convexidade malar e a concavidade submalar, que nós conseguimos, nesse caso clínico, deixando a paciente muito mais jovem, tá? Olha essa paciente, uma paciente
É uma paciente jovem, né? Porém, ela não tinha o arco zigomático bem marcado, essa região mais reta. E aí, reestruturando o arco zigomático, você dá aquele top model look, né? Então, olha que bacana. Então, você acaba até economizando na maquiagem, porque o arco zigomático bem convexo, ele já dá o efeito blush, né? Então, esse top model look, ele é muito aceito na área da estética. O paciente, as mulheres, elas ficam muito mais bonitas, muito mais belas e mais jovens, né? Outra área que a gente consegue trabalhar com o preenchimento com ácido hialurônico, a região de lábios. Então, veja bem nessa imagem, ó, quando a gente tem um lábio mais jovem, tem o formato de um J, tá? Aí, conforme a gente vai envelhecendo, essa projeçãozinha aqui, ó, é perdida. E aí, o lábio em vagina perde a projeção e fica uma letra I. Uma letra I tanto embaixo quanto em cima. E aí, nós temos que trabalhar reestruturando toda a parte dos lábios, trabalhando em reestruturação dos pilares do filtro labial, contorno labial, aumento volumétrico, linhas de marionete e rugas periorais. Lembrando que o lábio inferior, ele é de 2 a 3 milímetros, mais projetado, né, tem uma leve projeção, comparado ao lábio superior. Em relação à proporção, o lábio inferior, ele tem mais volume que o lábio superior, numa proporção de 1 para 1,6, tá? Hoje em dia essa proporção ela está sendo alterada, mas por tendências estéticas, tá? Mas eu já não gosto de lábios 1 para 1. Eu acho interessante 1 para 1,4 ou no máximo 1 para 1,2. Então, veja esse caso clínico, ó, do antes e depois. O paciente aqui rejuvenesceu 10 anos, só reestruturando bigode chinês, né, triângulo paranasal, contorno labial, pilares do filtro, aumento volumétrico e linhas de marionete, tá? Olha esse caso clínico, uma paciente extremamente jovem, mas com o lábio superior muitíssimo fino, o antes e depois da paciente. Essa é a nossa paciente, que é a capa do livro Arquitetura Facial. Ela é linda, né? E nós fazemos procedimentos nela para deixá-la mais bela ainda. Ela tinha acabado de fazer, nesse momento, o preenchimento labial, tá? Outra área bastante interessante da harmonização orofacial é a parte terapêutica, tá? Então, nós trabalhamos com a toxina botulínica para apertamento dentário, bruxismo, DTMs, cefaleias tensionais, enxaqueca crônica. Então, é uma ferramenta bastante importante para dar mais conforto para o paciente, tá? Principalmente os pacientes que sofrem de dores crônicas, né, nessas áreas. Então, e também, além da parte terapêutica, nós podemos trabalhar com a toxina botulínica no masseter para tratar hipertrofias massetéricas. O rosto da mulher muito quadrado, tá? E o rosto, ou às vezes não fica tão quadrado, fica quadrado, mas às vezes a hipertrofia está tão acentuada que se você traçar linhas faciais, essa linha ela fica convergente para cima e divergente para baixo, de tanta hipertrofia massetérica que o paciente possui. Então, numa série é trabalhado com pontos de toxina, no mínimo aí 3 pontos de 5 unidades em cada ponto, com agulha de insulina, tá? Outro músculo importante para a aplicação de toxina, para a prevenção do envelhecimento, é o músculo mentual, porque conforme ele contrai com o envelhecimento, né, o que acontece?
a gente perde sustentação do nariz e ele pitosa. Essa região, ela sobe, então o mento acaba se encontrando com o nariz e acentuando essa linha transversal. Então, é aplicado toxina botulínica no músculo mentual para prevenir o envelhecimento dessa área, diminuir essa linha transversal do mento. Então, veja essa paciente, ó, é um caso que o paciente, na época, era estudante de medicina, ela tinha indicação de cirurgia ortognática, mas ela não quis passar por esse procedimento cirúrgico, e ela veio até nós para fazer uma harmonização orofacial. Então, inicialmente foi feita a bichectomia, foi feito toxina botulínica no mento, toxina botulínica no masséter e também preenchimento na região de mento. Então, olha só a foto inicial da paciente, um rosto muito arredondado, com deficiência mentual. E aqui, 1 ano e 4 meses depois, a gente devolveu esse triângulo da juventude, esse rosto com formato de coração, né? Deixando a paciente muito mais harmônica, muito mais bonita, muito mais sensual. Então, durante esse processo de envelhecimento, né, nós temos aí a pitose desses tecidos, alterações musculares, tá? Acentuação do bigode chinês, diminuição do volume labial, invaginação dos lábios. Nós temos essa região de comissura labial, acaba se invertendo, né, devido à força do músculo depressor do ângulo da boca. E a nossa face, né, se você for ver aqui o do antes e depois, ela vai ficando toda vincada, com bastante rugas estáticas. Por isso que é importante a aplicação da toxina botulínica para a prevenção dessas rugas estáticas. E a nossa pele, né, ela vai perdendo completamente o colágeno. Então, os compartimentos de gordura superficial da face, nós temos aqui vários compartimentos, tá? E aí, o que acontece com esses compartimentos, né? Os compartimentos de gordura profundos da face, eles sofrem uma atrofia e às vezes ele superficializa, e os compartimentos superficiais da face, compartimento que quando a gente vai envelhecendo, eles podem até aumentar de volume por conta do nosso ganho de peso, tá? E aí, né, pensando na questão do colágeno da pele, porque a nossa pele ela vai se tornando extremamente fina, flácida, sem colágeno, sem elastina, sem ácido hialurônico, vai desprendendo da musculatura, né, através da perda de colágeno da região do ismás, e aí essa pele ela vai ficando extremamente flácida, né? Então, através dos bioestimuladores de colágeno, nós temos que trabalhar para devolver o colágeno perdido. E nós temos várias ferramentas de bioestímulo de colágeno, desde o ultrassom microfocado até o ácido polilático, hidroxiapatita, Elancê, fios de PDO. Então, veja bem, como que eu sei avaliar se o paciente tem ou não flacidez dérmica? Ou qual que é o grau dessa flacidez? Como que eu sei se a paciente tem ou não flacidez? Então, a gente vai distender a pele, puxando. Então, quanto mais essa pele estica, mais flácida ela é. Então, essa é a professora Thalita, antes do tratamento dos bioestimuladores de colágeno, e aqui é após o bioestímulo de colágeno. Ela quase não consegue pinçar essa pele ficou mais aderida à musculatura, com mais colágeno, com mais firmeza, tá? Se você for observar aqui, na cronologia do envelhecimento, nós temos muito colágeno tipo 1, com 18 anos a 29, né? E aos 80 anos nós perdemos o número de células, né? Nós perdemos a quantidade de colágeno e também nós perdemos o número de células, que são os fibroblastos, para a produção da neocolagênese.
Então, dentre os bioestimuladores de colágeno que nós temos disponíveis no mercado, e também nós ministramos cursos, os fios de PDO, está no capítulo 21 do livro Arquitetura Facial. Então, os fios de PDO são polidexanona, eles são absorvíveis por hidrólise, são monômeros que decompõem-se em água e dióxido de carbono. Qual que é a duração dele? 120 a 180 dias. Tem uma força têncil de 70% na segunda semana e 50% na quarta semana. E desencadeia uma reação tecidual discreta de pequena inflamação para ter a neocolagênese, conforme esse fio vai se degradando. Então, nessa imagem histológica em azul, nós conseguimos observar a grande quantidade de colágeno formada em volta dos fios de PDO. Esses branquinhos são os fios de PDO, tá? Então, histologicamente, ele desencadeia realmente a neocolagênese. Isso daí é muito importante. Então, veja bem, inicialmente, né, a introdução desse fio de PDO, nós trabalhamos com vetores, e esse fio de PDO é um fio espiculado, de 160 milímetros de comprimento, então ele tem garras, e olha a tração que ele desencadeia na pele da paciente, ó. Quer ver, ó? Ó, que bacana, tá? Então, imediatamente, né, logo após a introdução desses fios, é dado nó nesse vetor, deixando essa pele numa posição mais favorável para que ocorra essa neocolagênese, essa religação da pele à musculatura através da produção de colágeno na região do SMAS, tá? Lógico que você vai perder esse lift facial, a intenção do fio não é o lift em si, mas a intenção é deixar os tecidos numa posição mais favorável para que ocorra a neocolagênese e essa pele se religue à musculatura nessa posição mais favorável, tá? Esse é um caso conjugado de toxina botulínica, reestruturação dos pilares do envelhecimento e fios de PDO. Observe o pescoço da paciente. Foi colocado vários fios de PDO na região de pescoço e aqui a pele está religada ao platisma. Isso é muito interessante. Os fios de PDO, eles também podem ser colocados na região de sobrancelha. Para quê? Para formar aquele fox eyes, né? Que é o olhar de raposa, que é essa regiãozinha mais elevada, que dá sensualidade, né? Fica extremamente bonito, principalmente quando você passa uma maquiagem nessa região, fica muito sensual. Então, esse vídeo, um vídeo mostrando aí o procedimento do Fox Eyes, olha como a gente consegue elevar a cauda da sobrancelha, uma posição mais favorável, e através do estímulo de colágeno nessa área, nós conseguimos religar essa pele à musculatura, e aí você tem um resultado mais estável depois da formação dessa neocolagênese. Outro bioestimulador muito interessante é o ácido polilático. Então, o ácido polilático nós temos no Brasil o Sculptra e o Eleva, tá? Da Renova. Então, é um produto que propõe tratar a flacidez cutânea, um conceito da globalização do tratamento, e o envelhecimento tridimensional, que nós conseguimos aplicar o ácido polilático nos 3 planos da face, tá? Aqui está o Sculptra, aqui está o Renova, o Eleva, né, da marca Renova. Ele possui 210 miligramas de ácido polilático, tá? Qual que é a vantagem dele? Através do mixer, você consegue em 60 segundos fazer a reconstituição dele com água para injeção e depois desses 60 segundos você já consegue fazer a aplicação do produto na pele do paciente.
Então, esse estudo científico, né, do Sculptra mostra, olha só, 66,5% de aumento do colágeno tipo 1 após 3 meses da sessão do ácido polilático. A gente consegue um estímulo de colágeno fantástico, tá? Então, através de aplicações do ácido polilático em vários planos, nós conseguimos esse efeito. Olha que bacana. O antes e depois da paciente, como melhora a qualidade da pele, tem diminuição de poros, melhora a viscoelasticidade, melhora a flacidez. Então, é um produto, assim, fantástico. Outro produto fantástico, né, para bioestímulo de colágeno é a hidroxiapatita de cálcio, tá? A hidroxiapatita de cálcio são partículas de 25 a 45 microns. Com essa medida, ela é segura para não ocorrer a migração e nenhuma reação inflamatória não controlada. É muito importante que os bioestimuladores de colágeno tenham uma reação inflamatória controlada, tá? Além de facilitar a extrusão na seringa, por ser partículas mais arredondadas, dificultando aí o entupimento. Então, é um produto radiopaco, tá? Melhor visualização em ressonância magnética e tomografia, não vai atrapalhar os exames, tá? Ele é um produto não antigênico, não irritante, não tóxico e degradação por metabolismo celular natural, que é fagocitose. Então, um produto extremamente biocompatível, tá? Então, observe a morfologia das microesferas do Diamond, que é a hidroxiapatita do Renova, tá? Onde que nós podemos fazer a aplicação da hidroxiapatita, tá? Nós fazemos a aplicação na derme profunda, no subcutâneo e na região supraóssea, né, que é a região supraperiosteal. Esse é um caso clínico, na verdade, essa paciente sou eu, né? Olha o antes e depois, qual que era o objetivo principal? Era preencher essa região, melhorando o ângulo da mandíbula e também fazendo bioestímulo de colágeno nessa região. Então, esse é o resultado imediato após a aplicação da hidroxiapatita. Hidroxiapatita também serve para correções de assimetrias faciais e associado a isso, estimula o colágeno, então ele é um preenchedor e um bioestimulador de colágeno. Então, veja nesse vídeo, né, a aplicação do bioestimulador de colágeno para fazer pequenas correções de assimetrias faciais, tá? Então, aqui estamos fazendo algumas retroinjeções, e nesses X do vídeo, ó, nesses xizinhos, nós vamos fazer aplicações em bolos, tá? Então, aqui, ó, passando mais rapidinho, fazendo retroinjeções. E nesses xizinhos, vamos fazer aplicações em bolos. Aqui, ó. Tá? Então, vamos lá ver o antes e o depois da paciente. Então, veja bem, ela tem uma assimetria facial. Tá vendo que aqui está faltando contorno facial comparado com esse lado? Esse lado dela está muito mais reestruturado. Aqui tem um arco zigomático bacana, que esse lado também tem um arco zigomático bacana. Aqui tem uma concavidade submalar e um contorno mandibular fantástico. Agora, desse lado, você quase não vê definição desse contorno mandibular. Então, veja bem, ó, comparando este lado com este, uma paciente que tem assimetria facial, tá? E aqui é o resultado final dela, que foi o lado que a gente preencheu, comparando essa imagem com essa imagem acima, você dá muito mais, você melhora os contornos faciais dela,
deixando esse lado mais simétrico com o outro lado, que era o lado que incomodava a paciente, tá? Então, eu gostaria de agradecer imensamente a editora Napoleão, primeiro, porque foi a idealizadora aí de um grande projeto meu e da professora Thalita, da publicação do livro Arquitetura Facial, e segundo, por ter nos convidado para participar desse congresso Hof Expert, tá? Muito obrigada pela participação de todos vocês que estão assistindo aí essa palestra. Espero ter contribuído com com a formação, né, de vocês em relação à harmonização. Estou disponível para perguntas, pode me mandar pelo Instagram, ou também disponível para algo. Então, eu gostaria de agradecer imensamente a editora Napoleão, né, primeiramente por ter. Puta merda. Gostaria de agradecer imensamente a editora Napoleão, principalmente por ter aí colocado em execução, né, e publicação de um projeto meu e da professora Thalita, de anos de estudos, que é o livro Arquitetura Facial, e também por ter nos convidados para ministrar essa palestra no Congresso Hof Expert. Espero ter contribuído com a formação de vocês na formação da harmonização orofacial. Vou mostrar aqui para vocês, ó, um QR Code. Esse QR Code é um convite aí para vocês estarem participando de um curso 100% online de ácido hialurônico. É um curso full face, são 3 casos clínicos full faces, tá? É um curso 100% online, gravado, que vocês vão ter acesso a ele por 1 ano, tá? Então, é bem interessante. Além da parte do passo a passo dos procedimentos da harmonização, preenchimento labial, têmpora, maçã do rosto, mento, nós também temos a parte de complicações e tem alguns bônus, que são palestras ministradas por mim pela professora Thalita. Muito obrigada a todos e até mais.